vez no canal Mulher, Bola e Futebol. Hoje com uma convidada muito especial, a pesquisadora Aira Bonfim, mestre em História, Política e Bem Culturais pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Foi curadora das exposições Futebol nas Olimpíadas de 2016 e As Mulheres do Futebol no Museu do Futebol. Aira, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É uma honra te ter aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Então, primeira pergunta. Como iniciou esse teu trabalho de pesquisa sobre o futebol? Fê, eu, na verdade, já era uma pesquisadora, mas eu não trabalhava com esse tema, futebol, né? Eu me formei na graduação em artes visuais, que seria uma tradução para artes plásticas, né? E comecei a desenvolver pesquisas nessa área de arte e educação, né? Eu sou de Campinas, estudei, fiz a universidade lá no Unicamp, então eu passei algum tempo entendendo, assim, né? Fazendo perguntas para essa área onde eu estava desenvolvendo trabalhos de educação, né? E, de alguma forma, no meio da minha trajetória, eu fui surpreendida com essa vaga no Museu do Futebol, que era um momento que o museu estava implantando um centro de pesquisa, que é o Centro de Referência do Futebol Brasileiro, e não imaginava que eu pudesse descambar para o futebol, né? Eu já gostava de futebol, não era uma especialista, não era uma pesquisadora desse tema, eu gostava de jogar. E então, desde 2011, né, eu deixo a sala de aula, literalmente, e passo a conviver com os bastidores do Museu do Futebol, que fica no estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. Sim. Eu já trabalhava com museus, com exposições de artes, né? Isso já era algo familiar para mim, mas o futebol em si não. Inclusive, eu achava que eles nunca iam me contratar porque eu não sabia uma escalação de algum time, né? Esses preconceitos que a gente carrega até hoje, né? Imagina que o estudo do futebol se limita a decorar a escalação de qualquer time. Então, dentro do museu, a gente começou a entender, ou eu principalmente, mas eu acho que eu não estava sozinha, a própria instituição estava tentando entender que futebol era esse que ela representava dentro da sua exposição, e principalmente qual era o futebol que não estava representado lá, né? Uma vez que o Museu do Futebol ele está responsável por tentar entender como o fenômeno futebol atingiu os brasileiros, né? Então não tem um recorte da cidade de São Paulo, do estado, mas tem essa complexidade, essa infinidade que é pensar o Brasil todo, né? Então é um trabalho infinito e é um trabalho que tem muitas camadas de representação que não estão lá até hoje. Então, um esforço do museu, principalmente nesses anos que eu passei lá, que foram 7 anos trabalhando, de tentar trabalhar com esses apagamentos, dar voz para outros atores e atrizes, vamos dizer assim, atores do futebol. E o futebol, então, feminino, ele começa a aparecer, então, já desde 2011, né? A gente sabia muito pouco sobre ele. Eu mesma e a minha equipe, a gente também naturalizava essa exclusão, ou seja, a gente olhava para o futebol feminino como algo menor, como algo que é uma outra coisa ali, quase café com leite, que é basicamente o tratamento que sempre foi dado para essa modalidade. Sim. E, ao mesmo tempo, você tem também um feminismo, assim, pessoal, inclusive institucional, que foi crescendo, foi amadurecendo, a ponto de, em 2015, a gente fazer um projeto muito, muito grande que chamava Visibilidade para o Futebol Feminino, né? Esse é um ano que marca uma abertura da instituição para o tema, né? Onde a gente vai conhecer as jogadoras e ex-jogadoras, onde a gente vai se relacionar com os clubes, com as pesquisadoras dessa área, e a gente vai entender, então, uma cena que é muito interessante, né? Porque é um outro futebol, é muito diferente do tratamento que dá para o masculino, ao mesmo tempo que a gente então tinha várias questões para serem enfrentadas, e uma delas, por exemplo, era contar a história do futebol das mulheres. E aí começa a minha empreitada dentro da instituição Museu do Futebol, e ao mesmo tempo vai mexer tanto comigo que eu vou escolher esse caminho para me dedicar e depois fazer uma pesquisa de mestrado na área de história. E como tu descreve a trajetória das mulheres no futebol?
É uma trajetória que a gente ainda está em fase de descoberta, viu, Fernanda? Porque ainda, como eu te disse, né, muito recente um momento que a gente se desperta para a história dessas mulheres, né? A gente tem um vício de comparar a história do futebol feminino com a do masculino, né? E aí são histórias completamente diferentes há muito tempo. Então essa é a maior curiosidade, né? Pensar que se o futebol masculino no nosso país tem mais de 100 anos, o futebol feminino também, Sim. né? Então essas fontes a gente foi descobrindo há pouquíssimo tempo, né? Ao longo desses caminhos aí. Ao mesmo tempo, a gente tem acesso a fontes que não têm, às vezes, a mesma quantidade e qualidade do masculino, então você tem muita dificuldade de entender quem foram essas pessoas. Muitas dessas pessoas já não existem mais. Existe pouco material para traduzir um pouco até assim essa cronologia, né? Aonde, como, quando. Então, é uma trajetória que não dá para pensar separada do masculino, né? Então, pensar que esse futebol chegou da Europa, né, da Inglaterra, ele causou frenesi aqui no Brasil. Obviamente, ele foi trazido pelos meninos de uma elite que estavam viajando para a Europa, estudando fora, e aí chegavam aqui com uma bola, com um calçado chuteira, com as regras do jogo um pouquinho mais claras, né? Então, tudo isso vai empolgar muito essa juventude, não só a juventude, todo mundo que estava ali, de alguma forma, organizando esses espaços de diversão, de lazer. E aí a gente naturalizou uma ideia de que as mulheres, então, ocupavam essa arquibancada, né? Isso já é muito curioso, porque essa ideia de torcida vem das mulheres. Mas a gente também achou que, tá bom, elas se contentaram com isso e estava tudo bem, né? Então, a gente tem muita dificuldade de olhar para o passado e pensar que aquelas pessoas não eram muito diferentes da gente, né? Elas tinham empolgação, elas se contagiavam com essas coisas. Principalmente porque há 100 anos atrás as ofertas eram outras, né? A gente não tinha TV, não tinha internet, não tinham várias coisas interessantes acontecendo. Então, imagina como era importante, né? Você ter um evento no fim de semana, de ver as equipes jogando e naquele mesmo evento você tinha apresentações de música, você tinha apresentações de teatro, você encontrava com os seus amigos, você paquerava, né? Rapazes e moças. Então, tudo isso é uma experiência humana e a gente às vezes olha para o passado e imagina que essas pessoas, então, não, elas tinham vestidos longos, né? Elas falavam de outro jeito e sentiam coisas diferentes. Não é verdade. Então, nesse sentido, enquanto esse futebol entre os homens estava se desenvolvendo, você já estava desenvolvendo, inclusive, calendários, né? Formação de clubes, encontros. Para essas meninas dessa época, né? A gente pode pensar 1915, 1920, esse futebol não vai ser oferecido para elas, né? Tipo, vem para cá, vem jogar. Ao mesmo tempo, as meninas são desobedientes desde que o mundo é mundo, né? Então você vai encontrar na periferia desses ambientes esportivos meninas que vão entrar em campo, sim, né? E aí vão entrar do jeito que der, de saia, amarra, dá um jeito, vão jogar misturado com os meninos ou contra os meninos. Então, por vezes isso não é contabilizado, né? Não é futebol feminino, mas é futebol feminino, são meninas jogando bola. E até você encontrar de fato, né, evidências históricas, né, onde você consiga, né, pensar que alguém teve o cuidado de registrar e que isso foi preservado por mais de 100 anos. Então essa é a grande dificuldade de ser um historiador, é ter que contar com essas partes positivas. É pensar então que esses jogos não eram considerados como do masculino, mas eles começaram a acontecer e a gente já tem evidências ali em 1915, 19, em 20, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, né? Então a gente já encontra esses jogos, mas obviamente eles vão ser considerados uma brincadeira, é uma novidade, é um café com leite, como a gente diz, pelo menos aqui em São Paulo, né? Então, esse tratamento já vai ser diferenciado há 100 anos atrás, né? E ainda assim, a gente conseguiu encontrar recentemente ou uma foto, ou um registro em algum jornal, que ajuda a gente a perceber, então, poxa, então enquanto esse futebol está empolgando os meninos, ele também já estava empolgando as meninas.
E aí essa trajetória, obviamente, vai contagiar as meninas dentro de todos os limites que vão ser colocados para elas, ou seja, elas nunca vão ser consideradas como os sujeitos desse esporte, né? Você vai ofertar, vai para o tênis, vai para o golfe, vai andar de bicicleta, né? São os esportes que estão ali em evidência, né? Tem a bola ao cesto, que depois vai ser o basquete, porque você considera já nesse momento que o esporte é algo masculino, dos meninos, ou mesmo quando começam as discussões que é um futebol que é um esporte que masculiniza, né? Então, um esporte violento, né? Essa é a palavra que os jornais vão usar. Esse esporte, então, ele vai crescer com muita dificuldade, né? E com muita dificuldade, inclusive, de se reconhecer como modalidade. Pensar que uma modalidade é um ambiente todo, né? Um campo esportivo que se cria, onde as pessoas têm clubes, têm competições, têm encontros marcados, né? Para desenvolver essas rivalidades, né? Então, o feminino tem muita dificuldade para ocupar esse lugar, mas vai conseguir, né? Isso vai acontecer com muita força no subúrbio do Rio de Janeiro, já na década de 30. Então, esse é um pouco um período que a minha pesquisa vai dar muita atenção, porque é muito importante pensar o que aconteceu antes do futebol feminino ser proibido no nosso país, que isso vai acontecer em 1941, durante o decreto do Estado Novo, de Getúlio Vargas. Então, de alguma forma, se ele foi proibido, é porque ele estava acontecendo. Ou seja, alguém teve que interromper, né, colocar um freio no futebol que estava ali ganhando uma dimensão, né? Então, em 40, né, que é um ano antes, essas mulheres estão viajando a cidade inteira do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que é gigantesco, né, quando a gente olha no mapa. Elas estão recebendo convites para ir para Minas Gerais, para vir aqui para São Paulo para jogar, né? Você já tem notícias, você tem fotos, entrevista dessas jogadoras e talvez, acho que o pior de tudo, elas receberam convites para jogar fora do país, né? Então, essa é a cena da interrupção, né? E essas histórias, então, vão continuar recebendo muitas dificuldades, mesmo depois da proibição, o futebol no feminino não para, mas ele continua, mas ele vai ter dificuldade de aparecer nos registros, né? Então, a gente pode entrar no próximo tema sobre isso, né? Quais são essas fontes, né? Então, quais foram as maiores dificuldades em relação às pesquisas sobre o futebol feminino? Acho que as dificuldades, né, já misturando essas perguntas, né, sobre aonde a gente encontra, tem a ver com essas fontes, né? Como eu comentei com você. A gente se acostumou a pensar, por exemplo, os clubes mais conhecidos de futebol, eles às vezes têm um museu próprio, ou um memorialista, tem muitas pessoas que sabem contar de cor e salteado a história dos seus clubes, mas esses clubes são geralmente o ponto de uma pirâmide, né? São esses clubes mais conhecidos, centenários, mas é imaginar que, por exemplo, muitos outros clubes de futebol, inclusive masculinos, desapareceram, né? Porque você tem que se apegar em algum vestígio que tem que ser materializado, ou uma história que foi contada e transformada em livro, em documento, em algum material. Então, quando a gente quer voltar tanto tempo atrás, a gente acaba utilizando um material de registro dessa época, que vai ser basicamente os jornais, as revistas ilustradas, acervos fotográficos, quando eles existirem, né, que são mais raros e por vezes então estão associados a essas revistas, né, que acabavam divulgando imagens desse futebol ou desenhos. Então, no caso do futebol feminino, você tem sim essas revistas contribuindo com essa narrativa. É muito curioso, né? Então, pensar que todos os pesquisadores que contaram a história do masculino passaram pelas histórias das mulheres e, de novo, né? Isso aqui não vale a pena, ou isso aqui é uma brincadeira. Então, é para esse material com que eu construo um pouco dessas histórias que eu consigo contar. Como eu disse, a dificuldade é que é em menor quantidade, às vezes em menor qualidade de informações, mas mesmo assim a gente conseguiu mapear, a gente conseguiu identificar nomes, lugares, né, de mulheres que jogaram bola, né? Essas fontes, de alguma forma, ajudam a gente a desenhar
uma cronologia, um mapa que há pouco tempo atrás a gente imaginava que nem existia, né? Muitas pessoas consideram que o futebol feminino surgiu ou com a Marta ou com a Cici, que é uma história muito recente da década de final de 80 para a passagem da década de 90. E não, a gente já tem 100 anos de mulheres que estão jogando bola. Mas, obviamente, a gente não consegue comparar e contar da mesma forma a história do futebol masculino com a feminino, porque não são iguais, são diferentes, tem interrupções, tem dificuldades, são corpos que vão ser tratados de forma diferente dentro do esporte. Então, são fontes que a gente, então, tem que garimpar. Então, quem tem avós, quem está numa cidade menor, que às vezes tem um arquivo, tem uma biblioteca, né? Eu desafio essas pessoas a olharem para esses materiais, que por vezes ali tem uma história que ainda não foi contada, né? Eu pesquiso usando um material que é disponível pela Hemeroteca da Biblioteca Nacional, ou seja, no Rio de Janeiro, a nossa biblioteca mais importante, mais antiga, que foi trazida com a família real portuguesa, ela de alguma forma tem um trabalho assim primoroso de digitalizar coleções e coleções de jornais que estão acessíveis, né, que são coleções acessíveis que são presentes lá na biblioteca. Mas, por vezes, a história do futebol feminino vai estar lá no sertão do Agreste, ou vai estar lá numa cidade pequena no Rio Grande do Sul, né? Às vezes é uma publicação restrita. Então, até hoje, a gente ainda não contou a história das mulheres que jogaram bola. A gente está começando. Então, se você tem interesse, curiosidade, vá atrás dessas notícias, né? Às vezes está numa caixinha de sapato, numa fotografia que sua avó guardou a vida inteira, ou mesmo está ali dentro da cabeça da sua avó e você tem que tirar dela. Então, esses esforços ainda estão em trabalho, né? Então, está o desafio lançado. E como tu vê hoje em dia o futebol feminino? Eu acho que o futebol feminino, ele faz parte das histórias das mulheres e mais precisamente das histórias das brasileiras, né? E a gente tem, pelo menos, né, as gerações mais antigas têm olhado, né, para essas histórias e questionado um pouco, né? Por que a gente demorou tanto para conhecer essas histórias, para narrar essas histórias, para respeitar as histórias de mulheres e apoiar outras mulheres, né? Então, mulheres se reconhecerem feministas, talvez tenha sido algo mais massificado nesses últimos anos, né? Pensando tantas questões de desigualdade que têm refletido no cotidiano de mulheres, né? De forma com outras intersecções, né? Então, mulheres que sofrem muito uma vida inteira, outras que têm, né, outras condições de privilégio e menores sofrimentos, mas de alguma forma essas relações de poder têm se refletido com mais clareza, principalmente em função das redes sociais. Eu digo tudo isso porque isso reflete, inclusive, na história do futebol feminino, ou mesmo a relação que a gente tem com essa modalidade. Então, hoje a gente reconhece que existe uma seleção brasileira, a gente reconhece que tem campeonatos, né, nacionais, regionais de futebol de mulheres, e a gente, então, entende que a gente, né, por que a gente é o país do futebol, mas a gente ignorou tanto, né, essa modalidade. Então, a gente quer hoje promover, a gente quer assistir, a gente quer se engajar, a gente quer produzir conteúdos, notícias, né? A gente quer ter o direito de escolher ser uma jogadora ou minimamente trabalhar nessa área do esporte, né? Pensar que a gente, inclusive, naturalizou isso, né? As meninas da minha geração não olhavam uma possibilidade de ser uma jogadora, a gente nem sabia que existia isso, a gente nem assistia isso na televisão. Então, hoje o futebol feminino vai beber dessas lutas, dessas conquistas de mulheres, né? Não à toa a gente viu recentemente a Aline Pellegrino ascender a um cargo de chefia, né? Junto com a Duda, dentro da CBF, né? Então, isso era quase um sonho, né? Quando a gente conversa com as jogadoras mais antigas, algo que parecia tão estagnado, né? Dentro dessas condições de diferença de gênero. É disso que a gente está falando quando a gente pensa as desigualdades de gênero, né? Esses são os estudos para a gente ter clareza de pensar lugares melhores no futuro para todo mundo, né? Não é um lugar superior ao masculino, mas são condições de vidas que favoreçam pessoas, todas as pessoas, né?
homens e mulheres e todas as possibilidades de se estar no mundo. Então, o futebol feminino está bebendo, está numa crescente dessa fase. Eu acho isso muito positivo, né? Acho que ele tem a oportunidade de se crescer de uma forma diferente. Então, a gente não precisa comparar o futebol feminino com o masculino. A gente pode desejar uma outra forma de crescimento, mais transparente, onde as jogadoras tenham cada vez mais condições, tanto de adentrar nesse campo, né, pensando numa criança, uma menina, né, que ganha uma bola quando ela é pequena, ou aprenda a jogar bola na escola, assim como ela aprenda qualquer outra modalidade esportiva, e também tenham condições de trabalho, de aposentadoria, que não precisa assim, ser espelhada no modelo masculino, né, gigantesco, muito dinheiro, publicidade, celebridades, mas que sejam dignos, né, dignos dessa escolha, que seja uma possibilidade. E essa possibilidade nem sempre existiu. Então, acho que hoje esse futebol está bebendo disso. Não à toa a gente está conversando sobre essas histórias, não à toa você está podendo produzir esses conteúdos, e a gente então está ocupando um espaço que não era um espaço ocupado por meninos, é que estava desocupado, e a gente está ocupando, e vai ter público para isso. Então é esse lugar que eu entendo o futebol das mulheres hoje. E como tu percebe a abertura do futebol para as mulheres, tendo ela como treinadora, jogadora, torcedora? Em um espaço de luta, né, como outros setores da sociedade, né, então ainda há estranhamento, ainda faltam oportunidades que, de alguma forma, quando você equipara a competência de, por exemplo, um técnico homem, uma técnica mulher, infelizmente as questões de gênero acabam prejudicando, né, uma oportunidade de uma mulher, né, tá? Então, se a gente, por exemplo, imaginar que uma seleção de homens trabalhe com uma técnica mulher, infelizmente ainda vai haver muito preconceito e não só desafios, mas dificuldades para que uma pessoa muito competente ocupe esse lugar. Então, ainda tem muita coisa a ser feita, né? A gente hoje tem mais concebe com mais facilidade que a gente está organizando o campo do futebol das mulheres, né, do futebol feminino, e estamos reivindicando esses lugares de liderança, de gestão, né, de atuação em todas as áreas, né, todas as camadas, né, como você disse, tem a arbitragem, tem os bastidores desse futebol, tem muitos cargos que envolvem uma dinâmica que por vezes foram ocupados por homens, inclusive homens que copiavam o modelo masculino, e às vezes não dá certo, porque é outro futebol, né, exige ali um pouco de sensibilidade, né, para entender esse cenário. E de alguma forma a gente está lutando para que de fato pessoas sejam reconhecidas como competências técnicas, né? Não importa o gênero, não importa de onde ela veio, não importa a cor, a gente quer de fato entender as pessoas como iguais, mas as pessoas não estão saindo dos mesmos lugares, né? As pessoas já saem com uma cultura que preconcebe o lugar delas, né? E por vezes entender que é uma mulher querendo, sei lá, ser uma coordenadora de um órgão esportivo numa federação, isso ainda é visto com muito preconceito. Então, a gente fala, isso a gente estuda, isso a gente comunica para a gente desnaturalizar esses problemas e, quem sabe, pensar no futuro onde a gente, de fato, reconheça pessoas como humanas, né? Então, quando eu olho para a mulher e imagino que ela não possa ser uma técnica de uma equipe masculina, eu estou desumanizando essa competência dela. Sim. E quais eram os pontos mais importantes de serem transmitidos para o público que assistiam às tuas palestras, às tuas entrevistas? Olha, eu acho que as pessoas acabam, né, se aproximando de temas que de alguma forma fazem sentido para elas, né, e nem sempre são iguais. As pessoas vêm de lugares diferentes, com expectativas diferentes. Mas eu imagino que era um desejo meu que qualquer pesquisa que eu produzia desde a época que eu trabalhava no Museu do Futebol ou depois como, né, enfim,
eu voltei, né, a fazer atividades no museu, quando eu fui curadora, ou mesmo produzindo outras pesquisas, como o Museu do Impedimento, que recentemente trouxe a história da árbitra Lea Campos, da Michael Jackson. E a minha grande preocupação é que essas pesquisas ficassem presas num lugar onde ninguém acessasse. Né? Eu falei, caramba, né? Fazer um mestrado, se dedicar a tanto suor, vida, investimento, né? Essa era uma grande preocupação. Então, de alguma forma, quando eu tenho oportunidade de conversar sobre os estudos, e não de forma assim fechada, pensar que isso é uma troca, um diálogo, né? Que eu estou o tempo inteiro não transmitindo um conhecimento, mas eu estou trocando com as pessoas, como a gente está fazendo agora. Eu acho que isso era talvez o ponto mais importante, né? De eu ser compreendida e eu poder compreender outras questões que vão surgindo de acordo com cada público, né? Então, quando eu percebi que a história do futebol feminino era muito mal conhecida, isso já foi ali uma lanterninha, né, que se acendeu para mim. Falei, nossa, acho que esse é um tema importante da gente investigar, né? Por que a gente reproduz o tempo inteiro que nascemos no Brasil, quando a gente viaja para fora do nosso país, né? O tema do futebol é um dos primeiros que são relacionados a esses habitantes. E eu, como habitante brasileira, não tenho nenhuma familiaridade com a história das mulheres, né? Então, de alguma forma, é como se eu estivesse apagando essas histórias, né? A partir do momento que eu desconheço as histórias de mulheres que jogaram. Então, esse tema, ele talvez tenha se transformado num dos mais importantes, mas não só. Acho que tem outras intersecções que o tempo inteiro me ajudam a pensar o futebol. Então, intersecções como questões de classe, de raça, né, de homofobia e transfobia, que também estão impedindo com que outras pessoas acessem esse esporte nacional, né? Então, de novo, né, estão desqualificando pessoas como humanas o suficiente para, de alguma forma, praticar uma brincadeira, um jogo, né? E isso, de alguma forma, quando a gente olha nesse ponto de vista, vê o problema que é, né, esses pequenos detalhes envoltos no futebol. E um tema que eu gosto muito de conversar é sobre a proibição do futebol feminino no Brasil. E não só no Brasil, ele vai acontecer na Alemanha, na Inglaterra, na França, né, em vários outros lugares, mas eu acho que isso é um dado muito importante para a gente pensar toda essa disparidade, né, toda essa diferença de tratamento da modalidade até os dias de hoje, e entender, inclusive, o nosso lugar nesse mundo, né? Porque não foi só o futebol que foi proibido, né? Várias outras manifestações, as mulheres foram interrompidas ou foram condicionadas a um jeito de estar no mundo, né? Um jeito de se vestir, de se apresentar, de fazer relações, de trabalho, de outras naturalizações que foram tão prejudiciais quanto essa proibição do esporte, né? E, inclusive, o esporte mesmo não foi só o futebol que foi proibido, né? Outras atividades como lutas, atletismo, polo aquático, algumas formas de contabilizar esses, sei lá, o resultado de uma corrida, de um salto em altura. Tudo isso foi condicionado já em 41. E é importante a gente pensar, né, como isso desmobilizou as mulheres, né, ao mesmo tempo fortalece a gente para que isso não aconteça de novo, né? Não existe um lugar ideal para as mulheres, existem lugares ideais que qualquer pessoa deveria e poderia conquistar, mas não é. A gente não sai do mesmo lugar nessa reta, nessa corrida. Eu acho que é disso, assim, se eu pudesse apontar, assim, temas que são caros para mim, são esses. E tu tem alguma dica sobre a forma de como transmitir isso? Eu acho que a gente tem que falar a língua das pessoas. E as pessoas não falam a mesma língua, né? E aí eu não estou falando só na oralidade, né? É desde reconhecer dificuldades mesmo de transmissão de conhecimento, né? Isso é uma grande falha que a gente tem. Pensar que, por exemplo, as pessoas surdas não estão entendendo o que a gente está falando hoje, né? Então, essa é uma preocupação que algumas tecnologias têm ajudado a gente
a suprir, né, esses lugares onde a nossa fala chega, onde o nosso conteúdo pode chegar. É pensar que as pessoas têm entendimentos e acessos educacionais diferentes. Então, se eu venho aqui trazer por obséquio palavras muito complexas, ninguém vai me entender, e aí não faz sentido nenhum todo o trabalho, todo o esforço que eu tive se eu não conseguir comunicar. É pensar que recortes geracionais vão trazer formas de entendimento diferentes, né? Então, por exemplo, no Brasil que a gente vive hoje, você falar que eu vou fazer uma pesquisa sobre gênero pode fechar muito mais portas do que abrir, né? Então, toda uma necessidade de ser didática, de tentar trazer subsídios teóricos, assim, científicos, que ajudem a gente a ampliar, né? Eu não estou falando da minha opinião aqui com você, eu estou falando de dados históricos, né? Que não são pautados só pela minha pessoa, tem aí um grupo gigantesco de professores e pesquisadores que têm olhado para o tema do futebol, né? Ele parece um tema recente, mas tem muita gente que dedica a vida estudando futebol, não só nas ciências humanas, mas em várias outras áreas do conhecimento. Então, não adianta a gente ficar restrito à academia, né, às universidades, mas a gente tem que achar formas de trocar, igual a gente está fazendo com uma transmissão de vídeo hoje, né? Hoje a internet tem muitas ferramentas de possibilidades. Eu podia estar fazendo infográficos ensinando futebol feminino. Por muitas vezes eu uso muito as imagens para ajudar a gente a entender o que aconteceu com as mulheres que jogaram futebol. Quando eu olho, eu acho que você já deve ter visto na internet, né? Todas aquelas manchetes grotescas, são jogadoras ou são palhaças, pé de mulher não foi feito para chuteiras, chuteiras com SH. Sim. Eu lembro o dia que eu encontrei essas matérias nos jornais e elas não existiam circulando igual elas circulam hoje. Então eu tenho muito orgulho de ter feito todo esse esforço, né, de localizar, de fazer um recorte nesse jornal, né, e delas terem entrado dentro de uma exposição, ou terem virado um post, ou terem entrado dentro da minha dissertação, porque inclusive em silêncio essas palavras comunicam muito, essas imagens, essas chamadas, né, essas fontes de jornais escritas, de alguma forma, só de você se reencontrar com elas, você já está entendendo, né? A mesma coisa de você ver uma foto de uma menina jogando bola em 1920, né? Que isso também tem sido imagens que têm reaparecido desde o Instagram, no Facebook, nas exposições virtuais, né? Principalmente em época de pandemia. Então, todas essas possibilidades, né, todos esses leques de aproximar mulheres, de histórias de mulheres, de alguma forma tira a gente de um lugar comum. Ou seja, o lugar onde eu estava já não estou mais, agora eu já me familiarizei com uma foto de uma menina jogando bola, uma menina de 100 anos atrás, né, uma adolescente de 100 anos atrás. Então, é também fazer esse exercício de se pensar 100 anos atrás. Isso a gente faz muito pouco, né? A gente parece que acha que as meninas de 100 anos atrás eram meninas recatadas e do lar. E não são, isso é uma mentira, né? Então, é pensar que elas tinham vontade, né? Para quem joga hoje esporte, para quem gosta, assim, dessa experiência de suar, de competir, isso também despertava essa sensação no corpo dessas meninas atrás, né? Então, eu como historiadora adoro fazer esse exercício de vai e volta, pensando em projeções melhores para o futuro, né? Então, eu fico imaginando essas meninas, né, olhando para a gente, falar, pô, meu, vocês estão demorando 100 anos para sacar que a gente já estava jogando bola aqui. E, né, todo esse preconceito, né, às vezes, todas essas colocações machistas que são colocadas, todas essas desqualificações, as meninas fazerem o que elas bem entenderem, inclusive jogarem bola, né, e elas talvez olhem pra gente e deem risada da gente, falam, nossa, como vocês demoraram para se reencontrar com a gente. Então, o esforço é esse, né, que a gente possa se reencontrar com o passado, né? Esse é um exercício que o historiador faz, mas todo mundo pode ser um historiador, que a gente questione tanto esse passado para se reelaborar para um futuro, né? Então, quando você pode pegar um livro de história seu do colegial ou mesmo na universidade, né? Olha ali, né? O que só tem? Um monte de homens, histórias de homens cientistas ou de políticos. Por que não tem nenhuma mulher? Elas não são competentes ou será que, né, foi limitada a elas o acesso a esses lugares de poder? Então, tá aí a dica. Não, e também é o que eu sempre digo, lugar de mulher é onde ela quiser. Porque eu jogo também, né? Então eu sempre falo isso.
Pois é. Imagina quantas mulheres abriram seu caminho, que você tá aí hoje, ó, gravando, falando o que você quiser na internet. É. Bom, Ara, é isso. Eu fiquei muito feliz que tu tenha aceitado o meu convite. Aprendi muito contigo nas tuas pesquisas, tanto que foi uma das ideias para fazer o canal. Muito obrigado e muito sucesso para ti nos teus projetos e no que tu for fazer em relação ao futebol. Bom, obrigada, Fê. Desejo o mesmo sucesso. Tem muita coisa para a gente fazer nessa vida e que a gente continue trocando com as pessoas, que é assim que a gente cresce.